Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar fazendo análise, né, de cálculo proporcional, levando em consideração justamente essa situação-problema, né, onde a gente tem o seguinte: analisando o fluxo instrumentado de controle proporcional, temos a seguinte base de processamento. Três misturadores conseguem deslocar em 12 horas de processo total de 5.400 litros de produto. A linha em questão necessitou de um aumento de demanda para 12.000 litros em 10 horas, ou seja, aumentou o volume, né, e diminuiu a quantidade de horas que ela tinha de base de processamento. Bom, onde a malha vizinha de misturadores poderá ceder outros misturadores para atender a demanda. Com isso formado, quantos misturadores serão necessários para atender a demanda em questão? Né? Então, no caso, a gente tinha uma relação de 3 misturadores, né, que conseguem processar, né, em 12 horas o total de 5.400 litros de produto, né, ou seja, os três conseguem manter, né, a mesma relação de proporção, só que aqui no caso a gente tem 5.400 para os três. Então, se a gente tem 5.400 litros, né, produzidos para os três, a gente precisa justamente saber quanto é que equivale essa relação de proporção, né, no que diz respeito a um único misturador. Né? Então, a gente precisa justamente fazer essa divisão. Então, a gente tem 5.400 litros, né, para os três misturadores, né, e um único misturador a gente vai ter justamente 5.400 litros, no caso dividido por 3, né? Ou seja, a gente vai querer saber a relação unitária, né, da proporção de demanda, né? E aí a gente vai conseguir, com base nesse dado unitário, chegar ao valor desejado, né? Então 5.400 dividido por 3 vai dar justamente igual a 1.800 litros, né? 1.800 litros, né? Vou colocar por 12 horas, né? Por 12 horas. Que é justamente o tempo, né, que é deslocado de material. Né? Então, no caso aqui, a gente já tem o seguinte, né? Três misturadores conseguem em 12 horas 5.400 litros. Em um único misturador, né, consegue em 12 horas o total de 1.800 litros. Né? Então, agora a gente precisa fracionar ainda mais esse valor, né? Ou seja, se esse misturador ele consegue em 12 horas 1.800 litros, a gente precisa agora saber o quanto é que ele desloca em uma única hora. Né? Então, um misturador, né, consegue em uma hora, né, justamente a relação da divisão de 1.800 litros, né, dividido por 12. Né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter justamente o valor por hora, né? Ou seja, a gente ficaria com a relação em litros por hora que esse misturador consegue deslocar. Né? Então, 1.800 dividido por 12 vai dar igual a 150. Né? Então, ele teria 150 litros por hora. Né? Então, aqui a gente já tem uma relação bem interessante aí para poder dar continuidade. Né? Se a gente quisesse chegar ao valor em litros por minuto, né? Dividiria aí 150 por 60, né? Que é justamente a relação de quanto equivale uma hora em minutos, e a gente teria ainda mais aí uma indicação unitária. Mas aqui, para o caso, já é mais do que o suficiente aí essa indicação de 150 litros por hora. Ou seja, os misturadores eles têm essa capacidade de vazão, né, proporcional. Lembrando sempre que aqui a gente está trabalhando com valores sem levar em consideração a tolerância, né, um fator, um coeficiente de segurança. Né? Então aí a gente está trabalhando, né, com os dados especificamente hipotéticos. Né? A gente sabe que na prática é importante ter essa análise aí no que diz respeito ao coeficiente de segurança, e que esses valores trabalhados eles atuam com base em tolerâncias, né, máxima e mínima. Né? Então, nesse caso, a gente trabalhando com indicação de valores nominais. Bom, feito isso, né, chegando a essa condição de 50 litros por hora, o que é que a gente precisa agora fazer? Né? Fazer agora um cálculo do reverso. Né? Ou seja, se fosse um único misturador, em quanto tempo ele conseguiria deslocar os 12.000 litros? Né? Ou seja, a gente sabe que um único misturador não consegue em 10 horas os 12.000 litros, mas para chegar aos 12.000 litros, né? Em quanto tempo é que é possível, né, fazer esse deslocamento com um único misturador? Né? Então, nesse caso aqui, um único misturador, né, já que ele desloca
150 litros por hora, né, a gente precisa justamente saber, né, o quanto de tempo, né, ele consegue encher justamente os 12.000 litros. Né? Então, nesse caso aí, a gente vai pegar justamente 12.000 litros, né, e dividir por 150. Né? Então, a gente fazendo isso, 12.000 litros, né, dividido por 150 litros por hora, né, 150 litros por hora, a gente vai ficar com o resultado em hora, que no caso daria justamente 80 horas, né, para um único misturador encher esses 12.000 litros. Né? Então, 80 horas seria o total de tempo para poder chegar lá. Né? Então, nesse caso, o que é que a gente precisa agora fazer? Se a gente fizer a relação da divisão do total de horas de um único misturador pela quantidade de horas que a gente necessita, a gente vai encontrar a quantidade de misturadores que a gente precisa. Né? Então, a quantidade de misturadores vai ser igual a 80 horas, né, que representa a proporção, né, para um único misturador, dividido pelo tempo necessário, que no caso são 10 horas. Né? Então, 80 horas dividido por 10 horas vai dar justamente igual a 8. Né? Então, serão 8 misturadores para poder chegar a essa indicação de tempo. Né? Então, com 8 misturadores, né, no total, né, a gente consegue atingir 12.000 litros em 10 horas. Né? Ou seja, se a gente já tem 3 misturadores, a gente precisaria de mais 5, né, para chegar no total de 8 misturadores. Né? Se tiver dúvida em relação ao resultado, né, é só fazer aqui o cálculo reverso para poder confirmar. Né? Nesse caso, como a gente tem 8 misturadores, né, e eles fabricam em uma hora, né, o total de 150 litros, né? Então a gente vai ter 8 misturadores multiplicado por 150 litros. E o total de horas que eles vão trabalhar no caso, 10 horas. Né? Então a gente teria aí justamente aí essa multiplicação para poder confirmar se vai realmente chegar aí aos 12.000. Né? Então 8 multiplicado por 150 multiplicado por 10 vai dar exatamente 12.000 litros, né, deslocados. Então aí o valor aí confirmando que realmente está correto, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!